algumas coisas e Uhum. parece que eu tô louca. Eu ouvi uns tremores. Eu acho que talvez seja minha dor de cabeça ou coisa do tipo. E Amor, ouvi alguns Eu não acho. raios também, amor, talvez das Ai. chuvas. você lembra aquele dia que a gente ficou preso lá no laboratório? Sim, tremeu todo o chão, né? E acabou a luz Tremeu, por uns segundos. Não exato. sei se foi o que que foi. A gente tava lá, tava fazendo um Lá no rolezinho. laboratório Hillman, esses tempos, foi o que ela relatou. Houveram alguns tremores de terra, luzes se apagaram, algumas pessoas ficaram presas lá dentro, inclusive a gente. Só que a gente acabou sendo resgatado pelos bombeiros e pelos oficiais aqui do norte. Qual seria a chance O que de será que eles estão um, fazendo? um corpo celeste estar se manifestando e a Terra estar reagindo a algo? Um corpo celeste fala a lua, por Aquilo exemplo? que você estava estudando? Algum meteoro que Exato. caiu? É o meteoro que caiu. Não é um meteoro, né? Mas é uma parte de uma lua extraterrestre. Hum, Isso. Qual seria a chance de, por exemplo, ahn, Disso tá afetando o campo eles magnético. estarem. pode ser uma interferência. Possibilidades não são mínimas, mas Eu, também não eu são não, eu grandes. não, eu não colocaria isso como inevitável, justamente pelo que a gente frequentemente vê aqui na cidade, né? Isso pode ter alguma coisa a ver com o que aconteceu hoje mais cedo? Você fala das vacas? Não só das vacas, mas das mensagens das pessoas recebendo Da luz no E se os céu. ET, das e se os luzes também. ETs, os ETs conseguiram chegar até aqui através desse fragmento lunar? E por isso que eles estão entrando em contato. A máquina que eles querem que a gente conserte seja esse fragmento. Será Pode que na ser. nave dele? Ou e se o fragmento não é o que conserta aquela máquina? Ah, no caso a Talvez nave. seja o que dá energia, né? Já que é algo que pode estar afetando como Sim, terremoto, sim. Desculpa, eletromagneticamente. vocês falaram ETs? Sim. É. A gente Como Porque assim? supõe. A gente supõe. A gente não Supomos que sabe algumas dizer. criaturas tenham sido incomodadas pelos acontecimentos do ano passado e estão reagindo e entrando em comunicação com as sim, através de pessoas. símbolos, uma Isso. linguagem que ninguém entende, Mensagens, inclusive mentais. mentais, sim. Formas de se comunicar que nós não temos. Nossa, vocês parecem a Fiona. O que te deixa. Lelés da Cuca. Por que tu acha isso? Tu ficou um pouco inquieta, inclusive. Porque a Fiona acreditava que essa lua que caiu aqui fazia parte de algum lugar extraterrestre e que haviam formas de vida além da Terra, ahn, similares como humanas, mas muito mais avançadas. Mas tu não acha E que por o que você é simples cético? fato de ter uma máquina num campo de plantação Você já viu uma com nave, a nave que pegadas tem aqui? e talvez sangue não seja algo relacionado a isso? É que eu acho aquela nave genérica demais. Parece que saiu de um filme, sabe? Ah, sim. Eu não descreveria os extraterrestres assim. Eu acho que eles são espertos demais e inteligentes demais pra deixarem algo tão Então, óbvio. genérico. Sim. É. É porque, tipo assim, vindo da Prometheus, eu não duvido nada que, por exemplo, eles possam ter colocado isso de propósito, pousado, colocado uma nave lá. Eu, em todos os meus anos de astronomia, eu nunca sequer vi um OVNI, né? Nunca. Ahn, então, meio que é meio engraçado, sabe? E quando eu vejo essa questão e vejo esse enxame de coisas em cima e essas. hum, me passa mais uma espécie de espetáculo, como se quisessem que víssemos dessa forma.
E tu acha que o que as pessoas têm vivido, sentido e presenciado é algo que a Prometheus está causando propositalmente para confundir a população? Ponto. Entendi. Isso Mas é apenas uma teoria, claro. sim, é uma teoria, só que se é uma teoria diferente de uma hipótese, tu deve ter algum embasamento para nos falar isso. Claro que são anos de estudo, como tu fala, anos de pesquisa. É, sabe quando você precisa ter algo, ou um objetivo, ou coisa do tipo? Primeiro, por que Prometheus estaria aqui em Los Santos? O que Los Santos tem para Prometheus? Sabe, tipo, o que exatamente esta cidade tem de valioso para eles não ir embora desde que sequer chegaram para cá? Sabe? Então tem algo interessante, é um primeiro ponto. Ok. Sim. Para Prometheus ter acesso a praticamente tudo, financiar coisas e ter um nome tão imponente, você não chega da noite pro dia. As coisas vão acontecendo. Se para se para se ter confiança de algumas coisas, você precisa construir essa confiança. Se, vamos por uma hipótese. Vocês estão em um local, em um restaurante. Uhum. E, sem querer, horas antes, eu joguei gasolina nele e deixei pronto para ser incendiado, mas vocês chegaram e não sabiam. E de repente eu taco fogo. E vocês começam a correr riscos de vida, perigo. Certo. Então eu chego com baldes de água e bombeiros e salvo vocês. Então tu cria o problema para depois apresentar a solução, é isso que tu tá falando, né? Exato. É porque tu fala em relação à construção de confiança, mas pela tonalidade da fala, fala como se eles fossem uma erva daninha se enraizando na nossa sociedade. Mas é isso, não é? Praticamente isso. Nem tudo é perfeito de boas intenções. Porque todas as coisas que eu ouço da Prometheus e das coisas que eu vi e eu passei, nenhuma delas foram tão modestas assim, tão gentis assim, sabe? Não se preocuparam se a Fiona estava viva, só quiseram afastar a gente daqui. Não se preocuparam em sequer deixar o caso de uma forma mais natural acontecer. Rapidamente, as coisas foram arquivadas, concluídas, isso em questão de semanas. Parece que o curso das coisas não foi movido de forma natural. Parece que alguma coisa foi lá e interviu. Coisas que envolvem cifras, né? Sim. E quando eu falo isso, é que a gente ouve muito podre, coisas horríveis. E não era um ambiente assim, ai, que alegria estar todos os dias trabalhando com minhas melhores amigas num ambiente extremamente complicado. Hostil? Exato. Primeiro que nós éramos 4 mulheres. Uma mulher para estar na frente de um projeto tão grande, não foi tão fácil assim. Na verdade, a própria Fiona teve que eh, engolir alguns sapos, vamos dizer assim. E, enfim, quando eu digo isso é porque é muito estranho que todas as coisas estão interligadas a Prometheus, diretamente ou indiretamente. Então, por que diabos essa grande empresa, esse grande salvador da pátria, que tem as respostas e as causas para tudo, ou para quase tudo, simplesmente ainda fique permeando ao longo dos anos, ao longo dos tempos, sabe? É isso. Não é normal, é muito artificial. Mas eu também não duvido nada também que possam se existir coisas ainda maiores, mas não sou muito religiosa. Mas não são coisas a se questionarem. Pelo menos eu me questiono. Não, tu tem um ponto. Até porque
Bom, aqui pelo que eu conheço dos meninos, pelo menos, essa daqui ela é minha parceira, minha companheira, ela é médica inclusive e tá vindo pra esse mundo, digamos, misterioso, de certa forma, recentemente. Acredito que dos meninos também ninguém tenha relação ou até muito conhecimento, como eu também não tenho muito conhecimento a respeito do Prometheus. Eu sinceramente conheço, acho que uma estagiária deles, inclusive tem alguns comportamentos estranhos de fato, de chamar pessoas pros cantos para conversar a respeito de algumas coisas que não são abertas a gente. Pra mim, eu que sou muito curioso, pra mim falta certa confiança e certo tipo de informação, até pra saber com quem tá ao meu lado ou quem não tá, ou dos meus, como acontecem muitas coisas. E de fato essas coisas que acontecem estranhas sempre tem o nome da Prometheus envolvido. Só que isso é uma coisa que a gente acaba prestando atenção, que as outras pessoas acabam falando. Ah, Prometheus tá sempre aí, mas eles não fazem nada. Ah, Prometheus é isso, mas não, Prometheus é tranquilo. Mas é uma coisa que não desce a freia também, que é ela. E a gente fica, de certa forma, encucado, digamos assim, com isso, sabe? A gente fica pensando, e Sim. se? Entende? Exato. Mas Eu é mesmo não gosto é de confiar em nenhuma interessante que pensem empresa assim. dessas. É interessante que se pense assim, porque a gente vive uma sociedade em um momento do mundo onde as notícias voam, a internet é extremamente rápido e é cheio de desinformação mesmo assim. E hoje, com tantas coisas como a inteligência artificial, por exemplo, a gente acaba caindo em coisas e acaba se deixando levar para lugares e coisas que às vezes não são realidade, não são coisas. E parece que no fim tudo gira em torno do dinheiro, tudo gira em torno da ganância, da política, de uma certa forma, tudo é muito político. O ato de ir à Lua, do primeiro homem à Lua, foi uma guerra política. Vocês sabem Exato. disso. Então, Sim, Sim, vocês sim, a entendem Guerra Fria. como. Exato. É guerra espacial, né? No caso também. exatamente. Logo depois. É, porque uma Mas. levou a outra. Isso, exato. Então vocês percebem que o mundo em si, ele gira em torno de atos políticos. E por que não aqui seria diferente? Até Entendem? Sim, porque sim. vivemos numa sociedade do mundo e de fato o que tu falou faz muito sentido, porque viver com aquilo que é dado, ofertado e dado de mão beijada é muito fácil, mas tu realmente ficar pensando por quê hoje é uma coisa que é pouco vista. Então querendo ou não, acabamos convivendo com muita comodidade ao nosso lado e muita facilidade de absorver, de receber e absorver e aceitar alguns tipos de comportamento, algumas informações. Coisa que eu particularmente eu me sinto desconfortável de ter isso, sabe? Eu consigo te entender completamente. Sim, tem coisas que mesmo estando um pouquinho mais de tempo aqui nesse mundo, ainda assim são chocantes. Uhum. E eu digo que eu me assusto mais com as coisas novas do que as coisas velhas, sabe? Com as tecnologias, com as Sim. coisas assim. Me causam mais medo que outras coisas. Nós vimos aqui por conta dos raios, né? Dos trovões que nós ouvimos. E eles têm acontecido de maneira frequente. Só que, pelo menos é o meu caso, é a primeira vez que eu vou atrás de saber, tentar ver a causa. Só que é muito curioso a respeito disso, até por conta que, tu citando em relação a Prometheus e tudo, sendo uma empresa de tecnologia e levando em consideração a modernidade de hoje, eu acho muito curioso a questão dos trovões, por ser algo que tanto fornece muita energia, quanto também geraria muita energia, gastaria muita energia para ser gerado. E tu tem alguma coisa para falar a respeito disso? Sobre se tem alguma causa, alguma fonte? Ah, alguém sabe como as ondas são formadas? Questão da pressão atmosférica por conta da influência dos astros, da Lua no caso, mais especificamente. Do nosso satélite natural. Isso. Exato. Não é a primeira Exatamente. vez, e não é a primeira. Não é a primeira vez, enfim, não é a única coisa que
corpos celestes, eles têm, de alguma forma, física e cientificamente falando, eles têm forças de conseguirem fazer algumas alterações em ciclos, na própria natureza, na própria geografia do nosso mundo. O nosso planeta, ele é muito sensível a algumas coisas. Então, quando eu digo que o projeto da Fiona foi cancelado em um momento muito bom e a Fiona nunca aceitou o fim, é porque foram 2 ou 3 meses e é bem pouco para um estudo e não se tinha Uhum. provas o suficiente. Hã, e a Fiona, na verdade, a gente descobriu algumas coisas que foram omitidas na época pelos dados que a Prometheus, eh, deixou como acervo do resultado final. Uhum. Tínhamos algumas manifestações, magnéticas, por exemplo, e para ser uma rocha comum, não deveria ter absolutamente nada disso. Mas alguns objetos, por exemplo, começavam a flutuar. E tínhamos a impressão que às vezes ouvíamos uma espécie de vibração vindo do Uhum. corpo celeste, como se fosse uma melodia, não tenho certeza, mas era uma vibração que não era sempre, mas notoriamente quando a lua estava no céu. Entendi. Então nós começamos a perceber que este corpo celeste caiu na Terra, havia alguma conexão com a Lua, nosso satélite. Mas não só isso, também havia conexões com a própria Terra. Quando eu digo que eu vim investigar o trovão, é porque já chegamos a dessas vibrações ficarem tão fortes que quando tocávamos no magnetismo, sentíamos leves choques, como se tivesse eletricidade. Sim. Uhum. Seria mais como se fosse estática? Isso, estática. Entendi. Então, enfim, e não só isso. Como ficava próximo da costa, eh, o mar agia diferente, as ondas agiam diferente, sabe. Uhum. Então enfim, quando a gente depois retornou pra procurar o local, o corpo celeste não estava mais lá. E aí sei lá, a gente não parou pra pensar, mas, sei lá, Prometheus levou, guardou, tá em algum laboratório, alguma coisa. Mas se tá acontecendo alguma coisa, eu tô investigando, sabe. E se, Sim. sei lá, tá fazendo conexão de novo? E se tiver em alguma exposição? E se tiver exposto, no caso, pra poder acontecer essa conexão? Sim. Eu talvez. Tu acha que talvez isso possa estar influenciando em como as informações estão sendo repassadas para algumas pessoas terem essas sensações e talvez a impressão manipuladas ou de fato extraterrestres, digamos assim, apesar de tu não acreditar, mas para que seja como se fosse usado como ou uma forma de manobra ou uma forma de uma tentativa falsa de contato com algumas pessoas? Algumas pessoas que estejam mais predispostas a isso? Talvez sim, talvez não. Ninguém sabe do que eles são capazes de fazer. Eu não coloco a minha mão no fogo. Uhum. E quando eu digo que eu sou um pouco cética, é que eu de fato sou um pouco cética, mas eu tenho uma coisa comigo que o universo é vasto demais. E esse corpo celeste, ele não vem da nossa galáxia, né? Então, Sim. é, sabe-se lá de onde pode ter vindo. E a Fiona tinha umas teorias muito lelés da cuca, mas ao mesmo tempo que faziam muito sentidos, sabe? Mas a ciência, para fazer sentido, você precisa teorizar até chegar uma teoria que vai fazer sentido. Mas, enfim, O no... né? Muita coisa. Desculpa te interromper, mas o nome Alpha Centauri diz alguma coisa pra ti ou não? Hum, não tenho certeza, desculpa. Não, tudo bem.
É que, como tu falou, em outras galáxias, Alpha Centauri seria mais próximo do nosso sistema solar. Porém, também, a respeito de tudo isso que tem acontecido, é o nome de uma das pessoas que está investigando a fundo esses acontecimentos. Pelo menos é o codinome, né, que ele utiliza. Sim. Não, nós não tínhamos sequer um paradeiro exato. É porque a rocha era muito antiga. Ela tinha mais de trilhões de anos, sabe? E ela era de fora Sim, do sistema solar. Isso. entendi. Então, sabe quando as coisas não fazem sentido? Era isso, basicamente. Não fazia um sentido, mas no fim fez sentido de uma forma muito rápida para Prometheus. Entendi. Como se fosse um estalo que eles tiveram, coisa que talvez se perdeu pela falta de transparência deles com vocês. Completamente. A falta de transparência, ela existe em todos os documentos. Primeiro que os documentos são todos confidenciais e as pesquisas estão todas trancafiadas e sabe-se lá por onde, mas existem coisas que, quando a gente viu a nota de conclusão, não fazem sentido, sabe? Eu vi com meus próprios olhos e não dá pra afirmar o que tá dito no laudo final, sabe? Sim. Eu não sei te falar, como é o caso que eu tinha te citado anteriormente, mas quando recebemos uma pista de ir pro laboratório, que inclusive fica próximo à costa, né, que é o laboratório Rio Maine, que não sabemos se está ligado ou não a Prometheus, lá tem tanto documentos destruídos, tem um pendrive destruído, que foi enviado para perícia, e também tem uma porta trancada lá dentro. Que isso chamou bastante atenção. Até porque tudo, querendo ou não, tudo meio que bate em relação a lá pelo fato dos tremores de terra, sabe? Uhum. Bom, pelo que eu saiba, na época, a Prometheus tinha uma sede que ficava no sul, uma sede física, um escritório e afins. Uhum, Ahn, mas o que a gente ouvia pelos corredores é que os laboratórios, porque eram mais de um, ficavam um aqui no Monte Chiliad, uhum, nos túneis, enfim, nas cavernas. Havia um embaixo do oceano e outro pelo sul também, mas na parte quase do esgoto, enfim. Eles eram entendi. muito bem escondidos. Próximo esgoto. Isso é curioso. É, além de que diziam que eles tinham uma ilha artificial ao leste. Ao leste? Uhum. Curioso também. É, dinheiro compra muita coisa, né? E faz muita coisa. Sim, isso é verdade mesmo. Isso é muito verdade. Enfim, e foi isso basicamente. Além de fazer o serviço de procurar Fiona, eu Uhum. também tô meio encucada com esses fenômenos, sabe? Estranhos demais, similares demais. A questão é que afeta quem tá ao nosso lado hoje mesmo. É um fenômeno, como eu te falei, a gente tá tratando como se fosse algo extraterrestre. Porque afetou minha mãe e afetou também uma outra membro importante do nosso grupo de estudantes. E onde Sim. elas ouviram coisas e viram coisas, sentiram coisas que outras pessoas como eu mesmo não senti. E teve essa questão das vacas serem conduzidas até certo local, né, ali na ilha de Roxwood. E foi muito estranho, foi muito confuso. Chegamos Não sei se lá. você ouviu, né? Nessa parte, mas tipo, a gente sempre ouvia barulho meio que de nave espacial, mesmo a gente não vendo a nave, né? Nessas, com essas vacas, sabe? Só que o que ela fala Não também faz vejo muito nada. sentido, que pode ser a questão da Prometheus também Uhum. tentando, sabe, Ah, sabotar. sim. É muito confuso, cara. Eu falei pra ela também, eu acho que ontem, que eu acho que Uhum. tem muita coisa aqui que a Prometheus tenta fazer a gente se distrair pra eles fazerem o que querem por baixo dos panos, entende? Sim. Eu acho que é muito importante nós sermos sempre. é, Nós sermos sempre dualidade. Entre todas as coisas, nós precisamos ter pensamentos pro sim e pro não. Porque
um lado, 50% de vocês precisam acreditar no que a Prometheus fala pra vocês, e 50 outros por cento precisam desconfiar do que elas também dizem pra vocês. E não só pra Prometheus, mas pra todos os aspectos da vida. Eu posso dizer que esse céu aqui, ele é rosa. Sim. E você vai dizer que ele é azul. Tá. E a verdade? Será que realmente ele é rosa? Será que ele é azul? Será que ele é... Sabe? Claro, com certeza. É importante, senão a gente vai se tornar pessoas alienadas. E aí é um problema. E a questão do ponto de Ah, vista também, o que que garante que o teu rosa não é o azul que eu vejo, sabe? E Exato. vice-versa. Questão de perspectiva. Sim, sim. Como é que é teu nome? Exato. Desculpa te perguntar. Nicole Castelli. Nicole Castelli, certo. Sou Gael, tá? Vocês em conhecer o Gael. Igualmente, igualmente. Aí eu vi que tu tava conversando com as meninas lá embaixo. E me chamou a atenção em relação ao teor da conversa, né? E aconteceu da gente ouvir isso e por acaso tu aparecer aqui, logo depois. Eu tô seguindo já tem uns dias. É que essa parte eu não gosto de expor muito, porque eu acho que ela entra em um lugar que me aproxima um pouco mais da Prometheus e eu tenho um certo receio. Tenho receio de que a Prometheus possa interligar pessoas a mim e acabar punindo, sabe? Sim. Enfim, eu não desconfio de nada, eu não duvido de nada e também não queria colocar ninguém em risco. Então eu tô fazendo meio que por conta própria, nem a polícia sabe disso. Então eu prefiro manter aos olhos do mundo a minha busca incessável e que eu ainda continuo fazendo e coisas do tipo. Hoje mesmo eu fui até a cabana da Fiona de novo, que estava Uhum. abandonada. Como eu tô esperando as chaves para abrir, eu eu não comentei acho que foi com um moço chamado Johnny, que quando tudo aconteceu foi muito rápido. Nós fomos visitar a Fiona para ver como ela Sim. estava e chegando lá, ela não estava na casa, então a gente ficou um pouco desesperadas e começou a procurar por todas as partes e ficamos com aquela sensação de desespero, que foi tudo tão rápido e foi tudo tão, enfim, não sei nem como descrever, que a gente não parou para pegar nada. Então, quando a gente Entendi. ligou para a polícia, eles já começaram a interditar o local. Então, a gente não podia pegar mais nada porque poderia ser prova do crime, ou poderia ser prova de alguma coisa, enfim. E tudo ficou lá. Então, eu não sei se foi mexido alguma coisa, eu não sei se tem algo que realmente possa me ajudar ou possa ser um norte. E como isso estava rolando o processo, Uhum. a Fiona não tinha familiares. Ela cresceu em um internato e depois foi parar em um orfanato, mas ela nunca foi adotada. Então, a partir do momento ela E ficava aí, em esse um. orfanato, será, hein? É aqui? Não sei, não faço ideia. Eu acho que é próximo de Los Santos, não tenho certeza. Enfim, resumindo, né? E a gente se conheceu na Uhum. universidade. Estudamos juntas, ela cursava o mesmo curso, a gente já fazia astronomia, e nós nos Certo. conhecemos, eu e a Julie e a Alex. Então, nós nos conhecemos e essa amizade meio que floresceu na universidade. Foi quando estava abrindo concurso para astrofísica aqui e estava se necessitando de pessoas para trabalhar no observatório, né? Que a princípio era só um observatório comum Uhum. de pesquisas bem comuns. Só que como a Prometheus tinha interesse em algumas coisas, então necessitou-se de profissionais. E como a gente estava recém saída do forno, a gente começou a gente recebeu uma indicação de um professor da universidade, que inclusive depois ficamos sabendo que, isso já chegando lá, que ele era um dos mediadores da Prometheus, sabe? Qual que é o nome desse Era o professor? A gente chamava ele de Roosevelt. 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 Uhum. Roosevelt, acho que é Roosevelt o nome Aham. dele. Então ele que era um dos intermediários. Nós não falávamos com a Prometheus, mas sim com ele, e esse acesso era feito de forma mediada, sabe? Tanto que eu nunca cheguei a ir até a própria Prometheus, eu nunca cheguei a ir até uma base Prometheus. Até porque eles queriam. Era muito restrito, né? Sim, Enfim. sim. Uhum. E nós também ouvimos coisas, a gente não queria muito. Enfim, aquela coisa. Trabalha mais e pergunta menos, sabe? O dinheiro tá entrando, você tá fazendo o que você quer, e enfim. Há momentos na vida que não dá muito pra gente questionar, só aceitar. É E isso. recém-universitárias, né, a gente foi uma oportunidade tanto.
quem é que consegue, né, se formar e já conseguir um emprego? São poucas pessoas. Esses dias eu perguntei, inclusive, se até seria. Por conta dessas coisas que estão acontecendo, né? Eu perguntei pra minha mãe se ela achava. Se tem a possibilidade. Vou ser bem sincero, se teria a possibilidade ou se seria interessante me aproximar da Prometheus, mas com os olhos dúbeis. Mas no intuito de ver o que acontece, como se fosse um certo tipo de ser infiltrado, porque querendo ou não, de certa forma, não acaba sendo ruim se de fato não tiver nada de errado acontecendo, porque vai ser muito bom para minha formação, mas também é algo que talvez, claro, querendo ou não, eu sou só um grão de areia no meio de tudo isso, mas talvez tenha algo que possa ser feito, sabe? E se descobrissem que você tem um pensamento desses de uma espécie de filtrado, será que É, você não pagaria caro por isso? então, eu acredito que sim, essa que foi que é a Acho, questão. O que ela me acho falou que não foi. vale o risco. Você tá disposto a arriscar tudo, inclusive a sua própria Tipo assim, vida? eu acho Então, que por mais que você tenha boas intenções, sabe? A Prometheus é muito grande pra deixar isso não, eu sei passar por ele, disso, sabe? só que é uma coisa que vai muito além de mim, de ti, de qualquer outra pessoa, entendeu? Sim, sim. Isso que Vai. Não, eu concordo com você. Eu concordo, mas é uma atitude muito nobre, mas ao mesmo tempo extremamente arriscada. Não, com Você tem certeza. quantos anos, Gael? Eu tô com 19 só. Não vivi nada da vida É ainda, na melhor viver verdade. um pouquinho mais, né? O que Sim, acha de viver o um meu pouco irmão, mais? ele acabou falecendo algum tempo atrás e infelizmente eu vim pra viver a vida com ele e não tive essa oportunidade. Só que pela maneira que as coisas ocorrem aqui na cidade, eu tenho essa, não sei, um pouco de inquietação, um pouco de, sabe, de não aceitar o que de fato pode ser justo ou de fato pode ser errado. Não aceitar o justo é meio complicado, mas não aceitar o que pode ser errado, sabe? E tentar ir atrás do justo. Tanto é que eu fui pro jurídico pensando nesse viés, do que eu poderia fazer pelos outros. Então acaba sendo. Faz um pouco da minha cerne, do meu ser, sabe? Mas é totalmente compreensível. E é interessante que você tenha isso vivido dentro de você, porque acaba sendo uma forma de te mover por esse mundo, sabe? É, depois que eu fui embora para o Canadá, eu continuei trabalhando também em um instituto de pesquisa, mas parecia que as coisas não faziam mais sentido para mim, sabe? Fazer cálculos, estudar à distância, e parecia que não fazia mais sentido. E eu não vou mentir que em alguns momentos eu pensei em algumas bobagens, sabe? Algumas coisas bem infelizes, pra ser sincera. E eu ficava com receio de que tentar começar alguma coisa e tudo acabar ruim de novo, sabe? Sim. Tentar criar laços novamente, eu perder as pessoas que eu amava, porque a ignorância ela é uma dádiva. E a partir do momento que eu sabia das coisas, de informações e coisas do tipo, eu sabia que de alguma forma ou de outra algo poderia retornar uma hora ou outra, Com sabe? certeza. Algo poderia voltar. Então, ter que reviver tudo de novo em um outro lugar onde poderia ter sido o meu recomeço ser uma tragédia. Então eu me inibi muito disso. Eu procurei, de uma certa forma, viver de uma forma muito mais isolada, mais escondida. Tentei conhecer parceiros ou coisas do tipo, mas não deu muito certo. O trabalho acabou sendo meu melhor amigo, na verdade, para distrair mesmo. Quanto tempo que tu tá nessa tua empreitada, se me permite a pergunta? Ahn, Há uns 30 anos, É bastante tempo. por aí. É bastante tempo. É muito mais do que eu já vivi na minha vida, pra ser bem sincero. Só que eu acho que o ponto central do que tudo que a gente tá conversando é justamente essa questão também de. Da mesma maneira que a ignorância é uma dádiva, ela também é uma condenação, principalmente se tu tem essa questão de tu saber que essa ignorância faz com que aqueles que estão à tua volta também, sabe, sejam prejudicados.
Eu, pelo Ah, menos, então concordo. eu sempre vou atrás de algumas coisas, algumas... Não é questão de me colocar em risco, eu vou pensar bobeira. Não, claro que não, é justamente o certo, sabe? O justo. Concordo. Mas só toma cuidado, espera pra viver um pouco mais, vai que, né? Tá, sim. Já ouvi algumas coisas, inclusive de pessoas morrendo tão novas por aqui, Isso em coisas tão acontece mesmo. bizarras. Então, meio que a morte aqui, ela não escolhe quem é novo, quem é velho, quem. Não escolhe, Pelo exato. contrário, eu acho que no meu caso, que eu já vi um pouco mais que vocês, eu acho que ela me escolheu, na verdade, pra me fazer ver tudo de novo, sentir tudo de novo, passar por tudo de novo, e aí ela vai pensar se ela vai me levar ou não. Entendi. Castigo. Apesar de tu não ser conivente com tanta questão, né, ser um pouco cuidadoso com as tecnologias, tu passaria teu contato pra gente manter algum contato de certa forma pra algo que possa acontecer? Bom, já passei por outras pessoas, então não tem problema. Eu tô pensando em montar um grupo de, Passando de também. busca e pesquisas, e Uhum. aí, enfim, posso colocar vocês lá? Pode, por favor. Por favor, por favor. O meu curso hoje que eu faço, inclusive na universidade, apesar do teu ceticismo, eu me considero uma pessoa bastante cética, mas foi mais por curiosidade. Garganta, amor. Melhorou? Melhorou, melhorou? Não. Apesar de também me considerar um pouco cético, o meu curso é para psicologia, então vamos atrás de algumas coisas bem diferentes aí. Mas pela curiosidade mesmo, acho bem interessante, pra falar a verdade. Mas é interessante. Apesar de que eu falo que eu sou cética, eu, eu tenho uma coisa dentro de mim que diz que as coisas são muito vastas. Com E certeza. cada estrela dessa, até o momento que ela se apague, porque a maioria delas estão todas mortas aí em cima do céu, Uhum. só demoraram para apagar, só demoram anos para apagarem. ahn, eu digo que é muito interessante nunca dizer nunca, sabe? Nunca concretizar coisas. Há sempre formas, há sempre, sabe, asterísticos, Sim, reticências, asteriscos. reticências, Exato, isso. te entendo. Bom, eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês e eu vou. Tá ficando noite, então eu Uhum. vou me recolher. Tudo bem, então, vamos fazer o Tudo mesmo, bem, tudo bem. porque de fato hoje em dia foi muito longo. E tomem cuidado, sei lá, Tu vai também. que um raio cai na cabeça de vocês. Não, muito obrigado. Oi, meu amor. Ô, deixa eu falar um negócio. Ah, Cara, ela subiu muito rápido pra quem tava lá embaixo de carro.